Amém. Boa noite. Sem paz. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Deus, amém? Porque somente Ele é digno de toda honra, somente Ele é digno de toda glória. E se nós até aqui, foi único e exclusivamente pela misericórdia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de João. O primeiro livro de João está lá no final da Bíblia. Se você começar do Apocalipse para trás, é mais fácil você achar. Gostaria que você se colocasse em pé, com referência à palavra. Primeiro livro de João, capítulo 4, no verso 7 e 8. Amém? Amados, se está faltando cadeira lá atrás, tem bastante cadeira aqui na frente, pessoal. Tem bastante cadeiras aqui, ó. Tem fileira inteiras aqui que tem espaço. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou repetir, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto, vamos ler o 9 também. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Queridos, esses dias que nós temos vivido têm sido desafiador para todos nós. E é algo que chega momentos que você fala, e aí Deus, o que é tudo isso? A palavra que o pastor Joel ministrou domingo passado com essa conotação, uau, parado lá, o que eu preciso fazer, onde eu preciso mudar, quais são as mudanças que Deus está esperando de mim nesses dias. E a palavra, ela é muito clara, de capa a capa, com relação ao amor. Eu acho que são dias que nós precisamos rever os nossos sentimentos, rever as nossas atitudes, rever os nossos posicionamentos. Muitas vezes nós cobramos demais, nós exigimos demais, nós julgamos demais, nós condenamos demais e amamos de menos. Talvez tudo que nós estamos precisando nesses dias é amar mais, é respeitar mais, é se colocar no lugar da outra pessoa, é nos posicionar em oração pela vida da outra pessoa. Nesses dias que nós vivemos como igreja, onde tivemos uma postura de oração, uma postura de intercessão, irmãos se levantando em oração, em jejum, mantendo o batalhão de frente, porque nós estamos vivendo dias onde nós precisamos avançar no mundo espiritual. São dias que nós precisamos vencer esse espírito de morte, porque o espírito de morte foi liberado, mas nós como igreja, nós como família, como corpo de Cristo, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos avançar no batalhão de frente, num batalhão de guerra, onde nós precisamos dizer, espírito de morte, não! A igreja precisa se levantar e repreender esse espírito de morte. Porque beleza, jóia, o vírus, mas ele é mais um vírus. Esse vírus não pode destruir e detonar com a vida. É a vida que tem que prevalecer. E essa vida está em Jesus. Essa vida está em Deus. Essa vida está em Jesus. E nós não vamos conseguir avançar se nós não tivermos Jesus. Se a nossa vida não estiver no altar do Senhor, se a nossa vida não estiver posicionada em oração, se a nossa vida não estiver posicionada na palavra, nós precisamos avançar. Amém, igreja? Lembre, o inimigo, Satanás, os demônios não estão de quarentena. Eles continuam agindo, eles continuam operando. Só que um detalhe muito importante: eles estão muito camuflados. A ação do inimigo está camuflada. Eles estão escondidos. Eles não estão atuando declaradamente. Nós precisamos do Espírito Santo para discernir o ambiente espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo para entender e compreender o movimento do ambiente espiritual, para nos posicionarmos contra.
Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos estar e ser igreja nesse momento mais do que nunca. Porque para vencermos esse espírito de morte, não vai ser simplesmente dormindo. Se nós não estivermos acordados, se nós não estivermos no frente de batalha, se nós não estivermos avançando, nós podemos correr o risco de padecer. Então agora eu quero que você levante a tua mão, você levante a tua voz, e nós vamos começar a clamar e decretar e declarar que somos do Senhor, que a nossa vida é do Senhor Jesus, e nós queremos o Senhor, e nós vamos adorar esse Deus, e daí depois nós vamos repreender o espírito de morte. Amém? Pai santo e Pai amado, estamos aqui nessa noite como tua igreja, para te adorar, para te exaltar e para bendizer o teu santo nome. Senhor, tu és o nosso Deus. E em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como um exército, recantarabaias, como um exército do Deus vivo, um exército que não teme, um exército corajoso, um exército que conhece as suas armas, um exército que sabe manejar as suas armas. Recanto rabanaias, poderecharabás, andaracan chore, xandarabaias. A palavra do Senhor diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, que os umbrais da nossa casa devem ser ungidas com o sangue de Jesus. E por isso agora nós nos posicionamos com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre a igreja. Pai amado, Pai querido, libera agora a ação dos anjos guerreiros para pelejar e repreender esse espírito de morte. Esse espírito de morte que veio junto com esse vírus. Nós ordenamos que esse espírito de morte seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós levantamos o nosso clamor por todos os ambientes hospitalares dessa cidade. Mater Clean, Santa Casa, Hospital Regional, UPA, o Hospital Municipal, todos os lugares onde tenha pessoas infectadas, contaminadas, o Hospital da Unimed, todos os lugares onde tenha pessoas contaminadas. Pai Santo, Pai amado, como igreja nós levantamos o nosso clamor e liberamos agora, clamamos ao Senhor, que o Senhor libere um anjo da cura visitando essas UTIs, esses hospitais, onde tiver pessoas enfermas, acamadas com esse espírito maligno das trevas, que elas sejam curadas, que elas levantem, que elas sejam curadas, que elas sejam curadas. Pai, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar intercedendo, porque essa é a nossa função, essa é a função da igreja do Senhor nessa terra, essa é a função da igreja, aquela igreja que conhece o Deus que serve, aquela igreja que sabe quem Deus é, e nós declaramos vida, vida, vida no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, clamamos ao Senhor e agora queremos fazer um culto que agrada ao teu coração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova dança em mim, há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova dança em mim, há uma nova canção em mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria
que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Aleluia, Jesus. Nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Jesus. Aleluia! Aleluia! Grandes coisas Ele fará aqui. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim. Há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim. Há uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Vamos declarar. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia!
Aleluia, Jesus. Grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Em meio às circunstâncias, Senhor, nós não vamos temer. Nós vamos nos entregar totalmente a Ti, Jesus. Em Ti nós somos mais que vencedores, Senhor. Em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós, Senhor, queremos, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Ouvir a Tua voz esse dia, Senhor. Poder, Senhor, corresponder à Tua voz nesse tempo, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Vida é oferta em seu altar. Espírito vivo dele, tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou entregue, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Para sempre estarás. Deus nos chama. Deus me chamou pra tudo abandonar aos teus pés. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas,
nome é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estarás. Nós cremos, Jesus, o Senhor não nos deixa nem nos desampara. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Jesus, que o grande dia já se aproxima, Senhor. E é por isso que nós queremos, ó Deus, andar na Tua presença. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Declare, cantando santo, santo, santo é o Senhor.
abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Grande dia, leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Suas vozes. Santo, santo, santo é o Senhor. Cantando santo. Aleluia, Jesus.
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. Eu nunca saberei o preço. Declare isso com todo o seu coração. Nunca saberemos esse sacrifício, Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Saberei, eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem, não. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Eu quero, nesse momento nosso de continuarmos adorando ao Senhor, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu queria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias lá no Salmo 23.
eu gostaria que vocês, por amor, por reverência à palavra, possam ficar mais um pouquinho em pé. Amém? Podemos fazer isso? Glória a Deus. Queridos, esse salmo é muito conhecido. Acho que a maioria conhece. Mas eu creio que hoje, ao compartilhar dessa palavra, você vai entender um pouco mais, assim como eu. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, presta atenção, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Queridos, esse salmo me emociona, porque é uma declaração muito forte. É uma declaração muito forte. Um homem que se sujeita a algo que ele reconhece como superior. A Bíblia descreve como pastor. Não importa quão forte, quão poderoso o homem seja, ele precisa ser mentoreado, ele precisa ser pastoreado. E aí você vai me perguntar assim: Alexandre, o que tem a ver isso com esse assunto dos dízimos e das ofertas? Querido, num tempo como esse, nós estamos desafiados a tantas coisas. Nós estamos sendo levados a tantos ambientes que nos desafiam. Mas uma coisa eu tenho percebido: às vezes a gente vai olhar os dízimos e ofertas como um mandamento, como uma contribuição financeira, como algo que você compartilha daquilo que Deus tem feito na sua vida, você devolve uma oferta ou dízimo. É sim uma expressão de fé, é sim pôr Deus à prova. A Bíblia fala que Malaquias, diz que nós devemos pôr o Senhor à prova quando ofertamos, quando dizimamos, para que Ele faça algo, na nossa vida, Não que Deus não faça se nós não fizermos, mas é um pôr à prova. A Bíblia nos instrui a semear, a pequena semente e colher. A Bíblia fala sobre muitas coisas sobre dízimos e ofertas, e nós já ouvimos muitas coisas: expressão de fé, expressão de amor, expressão de que você tem uma aliança com Deus. Mas essa palavra, queridos, nesse momento, nesse contexto, é a coisa mais pura, mais linda que eu posso expressar de amor. É entregar aquilo que Deus me deu, é compartilhar aquilo que Deus deu para mim, aquilo que Deus tem sido fiel comigo, por um simples motivo, não por obediência, não porque as igrejas precisam se sustentar. Sabe, há um fundo velado aí no mundo, que muitas igrejas tem sucumbido, eu digo sucumbido à estrutura. Às vezes a estrutura tem sido afetada com os cultos por causa dessa pandemia, porque não estão tendo tantas contribuições. É verdade, o cenário é diferente, mas uma coisa nós não podemos negar: o pastor continua sendo nosso pastor, amém? Nós precisamos entender que isso é um pastoreio. O resultado do pastoreio na tua vida, na minha vida, vai levar com que eu seja um contribuinte, vai levar com que eu entenda que isso é a minha missão, levar o reino a sério, também na minha vida financeira. Olha só o que fala aqui: ainda que eu ande por um vale escuro, nós estamos andando por muitos vales, eu não tenho medo de nada, não vai me faltar nada. O seu pastor não vai te fazer faltar nada, por isso você vai continuar sendo fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Não porque alguém falou, porque toda semana nós viemos aqui com uma mensagem para te animar a fazer isso. Não por nós, mas por você, para que você realmente seja pastoreado, para que Deus realmente toque o seu coração e você possa ter o desejo mais do que o mandamento. Porque ter o mandamento é bom. A Bíblia fala assim que a lei é boa se você a usa devidamente. O mandamento é bom, mas você precisa entender que é uma expressão do teu amor e a tua vontade de ser pastoreado por um Deus que nunca vai te deixar faltar nada,
que vai te levar em vários lugares, mas jamais vai faltar com a fidelidade dele na sua vida. Esse é o motivo maior para que você não deixe de fazer isso. Você que está nos assistindo hoje, não está aqui, você também pode fazer isso. Você também deve fazer isso. Se você declara o Senhor Jesus como teu pastor, você precisa ser pastoreado, mentoreado por Ele também na sua vida financeira. A sua vida financeira precisa também ser uma dedicação, amém? Ao corpo local, a uma igreja local. Você está realmente operando como sendo operador do reino espiritual, mas como uma ovelha que tem um pastor. Amém, queridos? Queria deixar essa palavra sobre o teu coração, para que você entenda, junto comigo, que enquanto nós vivemos, estamos na casa do Senhor, temos um governo, um pastor que zela por nós, mas nós precisamos ser atuantes com a nossa vida no altar. E isso é a nossa vida financeira, as nossas ofertas fazem realmente com que Ele seja efetivamente o nosso pastor. Amém, queridos? Eu me movo nessa palavra porque eu não tinha entendido dessa forma, né, o pastoreio. Mas quando nós somos pastoreados por Deus, realmente Jesus é o nosso pastor. Nós não damos margem à dúvida de que a igreja é o corpo na terra, mas ela também precisa da sua movimentação, do seu coração. Amém? Amém, queridos? Vamos fazer isso com júbilo, com alegria, porque a Bíblia diz assim, que Deus ama o que dá com alegria. Amém? Não vamos fazer por simples mandamento, mas porque amamos o Senhor, amamos o seu pastoreio. Em nome de Jesus, vamos orar. Quero que você ore por você, agradeça pela sua casa, pela provisão. Ore por pelo menos uma pessoa que você sabe, se não é você, que você sabe que precisa de um toque de Deus para que realmente tenha esse alinhamento com a palavra e possa desfrutar da fidelidade de Deus, ofertando, sendo realmente um atuante na igreja do Senhor. Amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome por essa palavra. Nós Te louvamos, ó Deus dos céus, porque o Senhor tem sido fiel a essa casa. Pai, nós entregamos muito pouco daquilo que recebemos, mas nós queremos fazer de todo o nosso coração. Nós queremos aplicar, Senhor, o nosso coração a esse pastoreio do Senhor. Queremos ser realmente mentoreados, pastoreados, para que nada nos falte. Mas nós não queremos, Pai, derramar nesse altar nada, Pai, daquilo que o Senhor não tenha pedido a nós. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor transmita, Pai, paz, alegria, gratidão, Senhor, no coração daqueles que Te servem, daqueles que são fiéis a Ti. Que o Senhor continue derramando fidelidade aos irmãos, às casas, às famílias, aos trabalhadores, aqueles que precisam de trabalho, aqueles que estão, Pai, com algum problema nessa área, em função desse contexto que estamos vivendo. Libera a Tua bênção, ordena a Tua bênção sobre essa casa, ó meu Pai, para que provem sim da Tua fidelidade, mas para que amem o Senhor, amem o Seu pastoreio e sejam realmente governados, ó Pai, como ovelhas de um supremo pastor, do bom pastor de suas almas. Assim nós oramos e abençoamos todo o Teu povo, toda esta casa, em nome de Jesus. Receba com santificação tudo que for derramado nesse altar, nesse momento, em nome de Jesus. Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta. Amém. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti, e o que posso Te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo
justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados. Todos bem? Todos de saúde? Bom rever algumas pessoas, né, que passaram esses desafios nesses dias, né? É bom revê-los, né? E temos gratidão a Deus por aquilo que Deus fez em suas vidas, está fazendo, né? Estava brincando no início do culto que hoje é o dia do sangue do Cordeiro, né? Cor sangue do Cordeiro, melhor dizendo, né? Tem de irmã aí, irmão de tom vermelho, arroxeado, né? Glória a Deus. Diz que no final tem que fazer uma selfie aí, tem que fazer uma fotinha, né? Então tá bom. Pessoal do Facebook, quem vai acompanhar a gente por aqui também, nossas boas-vindas, nossa saudação em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu vou fazer aqui o compartilhamento no story, né, no chat de vídeo, você pode fazer também, para que a gente tenha aí o máximo de pessoas acompanhando. Glória a Deus. Vamos aos recados da semana. Primeiro recado da semana. Quarta-feira, 19h30, nós temos a nossa agenda de ensino, escola bíblica semanal. Vamos ver aí como é que a gente vai organizar essa semana, se colocamos uma visão panorâmica ainda de alguns livros da Bíblia, ou se a gente vai para outro assunto. A parte de bibliologia a gente já praticamente encerrou, né? E mais adiante na semana, jovens, teens, juniores, programação para sábado, 19 horas. Agora, deixa eu falar algo para você. Se vai ser presencial ou online, vai depender da interpretação aí dos decretos. Eu até coloquei no grupo Ágape Social ontem que há um entendimento de uma parte dos juristas, aí, dos entendidos em lei, de que amanhã, a partir de amanhã, nós estamos num decreto que limita nosso horário até as 20 horas para circular, e limita as aberturas de final de semana. Tem uma outra turma que entende que não, que vai vigorar realmente aquilo que está exposto no decreto de 16 de abril, onde tem um mínimo de permissão e viabilizaria as nossas reuniões presenciais. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Se for possível presencial, a gente vai de presencial. Se não for possível, deixe organizada a sua vida para você nos acompanhar via as transmissões online, tá? Então amanhã com certeza esse doce vai ser mexido e a gente até o final da tarde eu creio que vai ficar sabendo, né? Amém? Nós temos uma convocação aqui que é para dia 29 de julho, uma quarta-feira à noite, é uma convocação para a 8ª Assembleia Geral Extraordinária. A publicação desse edital já foi feita no Diário Oficial porque se trata de alteração estatutária. Eu vou ler para os irmãos aqui, porque se faz necessário fazer, então, essa convocação formal. E eu peço encarecidamente que você que é membro não deixe de atender a essa exigência, a essa convocação. Por quê? É uma alteração muito simples no estatuto, mas necessária, e a alteração estatutária depende de 2/3 dos membros concordarem. O que é que vai ser alterado? Endereço da igreja para proformes de documentação. Tá? Então nós precisamos que você, membro, esteja realmente ativo. Pastor, se tiver proibido a presença pessoal, né, presencial, nós vamos organizar via Zoom e depois coletar as assinaturas para que seja formalizado dessa maneira. É permitido hoje, em caráter, né, de situação de pandemia, que as assembleias sejam feitas de maneira virtual. Se alguém não puder vir, também nós iremos fazer, de qualquer forma, a transmissão virtual da assembleia para que haja o ok das pessoas, elas possam se manifestar quanto a isso. Tudo bem? Então, edital de convocação da 8ª Assembleia Geral Extraordinária aos membros da comunidade evangélica Ágape de Rondonópolis, Mato Grosso. Na condição de presidente da diretoria da comunidade evangélica Ágape de Rondonópolis, Mato Grosso, e atendendo às disposições previstas no Estatuto da Comunidade, artigo 14, parágrafo 9º, observando este edital, o prazo do artigo 14, em seu parágrafo 4º, convoca os senhores membros de acordo com as obrigações previstas no artigo 9º do mesmo Estatuto para a participação da Assembleia Geral Extraordinária
que será realizado no dia 29 de julho de 2020, quarta-feira, no templo sede da igreja, localizado na Rua Martinha Francisca dos Santos, número 86, bairro Jardim Oliveira, Rondonópolis, Mato Grosso, em primeira convocação às 19 horas, com a presença mínima de 2/3 dos membros, ou em segunda convocação às 19h30, para que no mesmo dia e local, com o mesmo quórum da primeira chamada, a fim de ratificar e aprovar os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia. 1. Aprovação de alteração do endereço e da natureza jurídica da Comunidade Evangélica Ágape de Rondonópolis, em seu estatuto social, conforme disposição contida no artigo 14 do referido estatuto, com aprovação de 2/3 dos membros, ainda nos termos do artigo 15, inciso 2 do mesmo estatuto. Assuntos gerais, pauta número 2, assuntos gerais, ressalvado os casos do artigo 14, parágrafo 7º, que não são objeto de votação. Esse edital será igualmente publicado em jornal local de grande circulação, aviso nos cultos semanais e impresso fixado em local visível na sede da Comunidade Evangélica Ágape de Rondonópolis, Mato Grosso. A presença à Assembleia, hora convocada, é uma obrigação estatutária, lembrando que, em caso de ausência, haverá aceitação do que for deliberado como tácita concordância. Cordialmente, Rondonópolis, Mato Grosso, 15 de julho de 2020, Joel Hillesheim, presidente da comunidade. Você põe lá no café de novo, no mural do café, por gentileza? Então, está aí lido, né, feita a convocação para membros. Pastor, mas eu não sou membro, só quero vir na IBS. Você pode vir tranquilo, não tem nenhum problema com isso, faz parte, é até bom que você já vá entendendo como é que funciona, né? Então, vamos lá. Aqui, compartilhar. Amados, nós temos falado... A irmã, desligue, por favor. Ela pediu para fazer na verdade, um testemunho bem breve, né? Um agradecimento em função do que a família dela passou nesses dias, né? Então, a senhora pode até ficar aqui embaixo mesmo, é mais fácil, mais prático, né? E tudo aquilo que Deus faz, a gente deve... Tem um microfone com fio aqui? Então vai esse aqui mesmo. Tudo aquilo que Deus faz, a gente deve honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, Deus fez uma obra muito grande na vida dela, na vida de alguns irmãos aqui já, e ela quer só glorificar o nome do Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu venho participar com vocês um testemunho de um mês desse transtorno aí do Covid que aconteceu com a minha família, e glorificar o nome do Senhor por eu estar aqui hoje, né? Bem, louvado seja Deus. E também a minha família. A gente teve uma perda na família, a minha sogra, mas também dou glória a Deus porque as minhas orações todos os dias era para que Deus não permitisse que ela sofresse, que ela convalescesse, que Deus tivesse misericórdia da vida dela. E eu louvo a Deus por isso, porque nossa família foi muito abençoada. Deus foi grandiosamente com a gente, permitindo que ela partisse da nossa vida lentamente. E hoje a gente sente isso, a dor é grande, mas o conforto que nós temos é muito grande. Não tem preço o quanto Deus é fiel com a gente, com toda a família. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias por eu ter passado por essa situação, por essa doença, juntamente com meu esposo, juntamente com meu filho, dentro da minha casa, porque os irmãos, quem não passou ainda, e eu louvo que vocês não tenham que passar, essa doença é muito triste, ela é terrível, e eu venho acompanhando o restante dos meus familiares, inclusive eu estou com meu sobrinho internado. É muito doloroso ver o crescimento dessa doença de um dia para o outro. A gente se sente muito impotente, não podemos fazer nada, só Deus mesmo na nossa vida. E assim,
É difícil passar por isso, por essa dor, e ver quantas pessoas a gente vê no hospital com familiares doentes e o quanto a gente é insignificante. Gente, realmente Deus parou o mundo para tocar os nossos corações, para tocar as pessoas, o ser humano, para virar os olhos para Ele. E é difícil ver como as pessoas ainda não se tocam, que nós não somos nada, nós só somos criatura. E que nós precisamos mudar, transformar os nossos corações, que é a hora, é agora, né? E essa pandemia não veio por acaso. Deus tem um propósito na nossa vida, unir as nossas famílias, porque isso aconteceu dentro da minha casa, e eu estou aqui para dar esse testemunho para vocês, tá? É gratificante ver o sofrimento, porque a gente passa pelo sofrimento, e o que o sofrimento faz conosco, o que o sofrimento faz com os nossos lares, o que o sofrimento faz com as nossas famílias. E eu louvo a Deus e sou fiel a Ele, porque mesmo diante dessa situação, eu sei que Ele está trabalhando em nossas vidas. Amém? Obrigada. Então, gente, né, são desafios. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que estamos aprendendo com tudo isso. Na verdade, a gente começou semana passada e vamos continuar meditando, né? Na verdade, a mensagem traz para nós a meditação a respeito de nós mesmos, né? Deus já sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus entende tudo, Deus permite, tudo está dentro de uma ação soberana de Deus, e nós precisamos aprender, entender e avançar na fé em nome de Jesus. Eu queria orar por esse instante para que o Espírito Santo pudesse realmente nos usar e falar ao nosso coração em nome de Jesus. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, por cada vida, cada irmão. Obrigado por todos os Teus livramentos, os Teus socorros. Obrigado, Senhor, por conta de tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela palavra dessa noite que vai nos ensinar. Obrigado pela unção, obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor vai edificando e formando na vida de cada um de nós. Senhor, como precisamos nesses dias guardar a fé, como precisamos nesses dias, Senhor, ter um coração bem posicionado, bem postado, alicerçado sobre a rocha em Cristo Jesus. Como precisamos, Pai. Talvez nunca em nossa vida, em nossa história, tenhamos que ter tido tanto posicionamento, mas o Senhor tem nos dado graça, a autoridade do Teu Filho, o nome do Teu Filho tem nos autorizado a vencer nas circunstâncias, a permanecer. E nós queremos, Pai, nessa noite aprender de Ti aquilo que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, realmente é preciso ter um pensamento sempre voltado ao aprendizado. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas, e eu mesmo, nós temos uma dificuldade enorme de aprender pelo conselho. Nós temos uma dificuldade enorme de aprender sem passar por algumas lutas, por alguns desafios, por algumas circunstâncias. Parece que não entra, né? Parece que a gente não consegue ter uma dimensão de aprendizado correto sem que passe por algumas circunstâncias. Crises nos ensinam. Eu não sei você, mas invariavelmente você pode olhar que as crises... Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte, um líder que dizia o seguinte, ele tinha um conceito de liderança bem interessante. Se a gente errasse em alguma decisão, em alguma situação, e aí precisava reportar, precisava submeter aquele erro, né? Quem aqui já teve que ir na mesa do chefe e dizer errei? Tem alguém aqui? Né? Tem alguém aqui que já teve que passar por essa bela experiência? Né, Ricardo? Errei, deu errado, né? Como é que fica o coração quando você sabe que você vai ter que ir e é melhor ir antes que ele te chame, né? E esse líder, ele sempre dizia o seguinte: como é que você resolveu o problema? Já resolveu? Foi assim, assim, assado. Se não resolveu, ele só virava e dizia assim: então faça do limão a limonada, quer dizer, tire proveito da situação.
tire proveito daquilo que está acontecendo. Resolva a situação e vida que segue. O que esse líder não admitia era falta de atitude. Se você chegasse para ele e você não tivesse tido nenhuma atitude, irmão, a chance da carteira ser solicitada no outro dia era bem grande, porque ele não admitia falta de atitude. Então, as circunstâncias que nós vamos passando ao longo da vida, elas vão nos ensinando, mas eu tenho que responder a essas circunstâncias, pensando, analisando, avaliando, olhando constantemente para o coração de Deus e para a circunstância, e fazendo a seguinte pergunta: o que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo ensinar para a igreja nesses dias? Para a igreja que eu digo, não só a igreja local. Eu louvo a Deus hoje, depois de tantos cultos online, misericórdia, irmãos, não aguentava mais de fazer live, aquela coisa muito fria. A gente tentou muitos caminhos, é Zoom, é aquela confusão toda, e é Facebook, e uns não se adaptam com isso, outros não se adaptam com aquilo, mas enfim, viemos passando e minimamente cultuando ao Senhor. Você não sabe quanto é bom ver os irmãos de volta na casa. Porque a ideia do reino de Deus, a ideia do evangelho é que nós tenhamos o nosso momento congregacional. Você não vai ver na Bíblia nenhum lugar, nem no Gênesis, muito menos no Apocalipse, em que não haja a reunião congregacional. A reunião congregacional do Gênesis era três. Era o Pai Criador com Adão e com Eva. E a ideia do coração de Deus é que Adão e Eva multiplicassem, enchessem a terra, dominasse sobre a terra, sim, no campo natural. Isso foi uma comissão dada para o homem, mas eu penso que o que estava no coração de Deus em relação ao homem e Deus, e que não poderia ser quebrado, era a comunhão. Não poderia ser quebrada a reunião santa que acontecia na viração do dia. E quem é que quebrou? Não foi Deus, foi o homem. Tanto é que Deus diz assim: por onde andas, Adão? O que você está fazendo? Você sumiu aqui do local da reunião? E Adão diz assim: pois é, eu tive medo, me escondi. Mas o que foi? A mulher. Começa aquela conversa toda. Ou seja, aquele padrão de reunião foi quebrado. Aquela estrutura de culto foi quebrada pelo pecado. A quebra do culto, a quebra desse caráter de cultuar a Deus sempre acontece na esfera do pecado, na esfera da alteração de princípios e valores do reino dos céus que devem ser vividos aqui na terra. Mas voltando a falar sobre aprendizado, a grande pergunta para cada um de nós é: quais são as lições que eu posso extrair para a minha vida nesse tempo de 2020? Até eu mesmo falei, eu tinha uma certa convicção de que por uns 40 dias, porque um ciclo de prova para algumas coisas biblicamente é 40 dias, a coisa ia acalmar. Ela não acalmou. Nós estamos em outra agenda, uma agenda que já faz alguns meses. Eu conversei com uma pessoa sábado, você percebia que ela estava assim, mexida emocionalmente, porque ela me dizia assim: faz 8 meses que eu não saio de casa. E a gente eu sempre falo isso, é romântico pregar sobre Noé na arca, mas a realidade de Noé na arca era outra. É romântico pregar sobre o pregoeiro Noé, que pregou por 100 anos construindo a arca, mas vai construir a arca por 100 anos. A história muda um pouco. Então eu tenho que, no mínimo, olhar e analisar o que eu estou aprendendo com Deus nesse tempo, mesmo que sofra algumas perdas. Porque, irmãos, uma das coisas erradas que a gente tem na mente é que nós somos eternos nessa terra, e nós não somos. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma porção de dias escrito no livro, Salmo 137. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nossa leve, momentânea peregrinação aqui, ela é curta. E nós achamos às vezes que há uma eternidade na terra, e não há uma eternidade na terra, há uma eternidade no céu. Ou seja, algum dia nossa vida vai passar. Ela está passando, Você tem algo implacável com a vida do ser humano, se chama tempo. O tempo é implacável, não existe nada mais implacável contra o tempo. Ninguém domina o tempo. Você já parou para pensar nisso? O tempo está andando, O ontem não vai mais poder ser vivido.
Nós só podemos viver o amanhã e por isso eu preciso aprender hoje. Você sabe por que você precisa aprender hoje, irmão? Por que eu preciso aprender hoje? Porque amanhã eu tenho algo para viver em Deus. E se eu não aprendi hoje a andar com Deus, como é que eu vou andar com Deus amanhã? E como é que eu vou andar com Deus depois de amanhã? E como é que eu vou completar a carreira? Existe uma carreira proposta. Então eu tenho que ir aprendendo ao longo da minha caminhada, andar com Deus, entender o coração de Deus, entender as doutrinas do Evangelho, entender os preceitos da lei, entender os princípios da lei, para que hoje eu possa... Aliás, eu tenho que aprender hoje para que amanhã eu possa viver. Se eu não aprender hoje, irmão, eu não vou viver amanhã. Quem aqui quer viver coisas tremendas em Deus amanhã? Amém? Amém? Todos nós, como igreja, como pessoas, como famílias, queremos viver coisas tremendas em Deus no porvir. Mas, irmão, deixa eu falar para você, para que eu viva o tremendo de Deus. Lembrei até do encontro face a face aqui, né? Diz que é tremendo. Para que eu possa viver o tremendo de Deus amanhã, eu preciso aprender com Deus hoje, amém? Para que a igreja do Senhor amanhã ela possa ser extraordinária, para que ela possa continuar avançando como reino, como estrutura, como ferramenta de Deus para estabelecer o reino na terra. Ela precisa aprender nos dias atuais. Por isso que nós estamos falando, que vamos falar talvez mais alguns dias a respeito desse ensinar de Deus, meditar, reflexionar sobre isso, olhar para dentro de mim. Provérbios no capítulo 9, no verso 8 e 9, diz o seguinte, Provérbios capítulo 9, no verso 8 e 9, diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá com prudência. Irmão, então a primeira coisa que nós extraímos na mensagem de hoje, que eu quero deixar no seu coração para meditar, a primeira questão é: eu sou sábio ou não sou sábio? Pergunta para o irmão aí do seu lado: você é sábio ou você é inteligente? Vira para o outro lado, ou os dois. Irmãos, eu estava construindo essa mensagem. Eu brinquei com o pastor assim, não estava muito inspirado hoje. Irmão, se sair meio fora da conta hoje, eu não estava muito inspirado hoje. Mas aí veio, né, essa estrutura, essa espinha dorsal para a gente conversar aqui. E sabe o que eu entendi nesse verso? Que é muito fácil descobrir se uma pessoa é sábia ou se ela é inteligente. Se uma pessoa é sábia ou se ela é escarnecedora. Sabe o que é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que zomba de Deus, aquele que não está nem aí com o que Deus faz ou deixa de fazer. É aquele que escarnece de você porque você serve a Deus. É aquele que escarnece da fé. É aquele que não tem temor no coração. Esse é o escarnecedor. E é muito fácil descobrir quem é escarnecedor e quem não é. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha o que diz a Bíblia: dá instrução ao sábio e ele se fará o quê? O que ele se fará? Mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá com prudência. Então agora vamos nos colocar aqui no lugar daquele que aprende e em relação àquele que ensina. Quem é o grande ensinador das nossas vidas, o grande mestre das nossas vidas a respeito da vida espiritual? É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade, que nos ensinará toda a verdade. Então, quando eu não quero aprender, a quem estou desprezando? Porque nós olhamos o texto às vezes e trazemos para o conceito natural, para a ideia natural. Fala: Lucas, me ensina aqui, ou ensino Lucas. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está trazendo aqui, podemos aplicar nesse sentido natural, mas como vida cristã, temos que trazer esse conceito para a realidade entre eu e o Espírito Santo. Se eu quero aprender, a primeira pergunta. A segunda, se eu estou aprendendo. Porque se eu rejeitar do Espírito Santo, eu não sou sábio. Se eu rejeitar o ensino da justiça, eu não crescerei. Por isso que eu perguntei quem é sábio. Se você é sábio ou se você é inteligente.
A inteligência te dá condição para você escolher ser sábio. Ser sábio é uma característica daquele que senta e aprende, daquele que se submete ao ensino, daquele que pratica o ensino, daquele que recebe a instrução. Tem muita gente, irmão, que não sabe mais receber instrução. E isso está acontecendo só lá fora no mundo? Não, lá já é normal. Eu estou falando de algo que acontece dentro da igreja. Muita gente nos dias atuais, embora tenha havido alguns exageros e equívocos no passado, mas muita gente no tempo atual não sabe mais receber instrução, não quer mais receber instrução, não deseja mais, não ama mais a instrução. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, você precisa amar a instrução, você precisa amar a palavra. Amém? Queridos, tem um provérbio chinês que diz assim, talvez você já viu esse provérbio por aí: os sábios aprendem com os erros os tolos e os idiotas nunca aprendem. Então hoje à noite, irmão, não brinque comigo agora que eu vou apelar, irmão. Eu vou apelar. Eu vou ter que se classificar aqui, eu também. A pergunta é: você é sábio? Eu sou sábio que aprende com o erro dos outros? Ou eu sou o tolo que prefiro aprender com o meu próprio erro? Ou eu sou idiota que não aprendo nunca? Vai ter que resolver essa situação nessa noite, amém, irmão? Amém, irmão? Então, queridos, nós temos que parar e pensar o seguinte: se eu não estiver aprendendo nada com aquilo que está acontecendo em 2020, irmão, tem algo errado comigo. Sangue de Jesus tem poder. Se eu não estiver aprendendo nada, irmão, tem algo muito errado. Eu quero levar você numa construção nessa noite para você entender como é que nós devemos agir nesse tempo e o que nós temos que aprender nesse tempo. Amém? Deuteronômio 8, 1 e 2 diz o seguinte, volta lá comigo em Deuteronômio, lá no comecinho, quase comecinho da Bíblia. Deuteronômio 1 e 2 diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte do mar. Opa, no 1 não dá, no 8, né? 8 e 2. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Cuidareis, tende cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Recordar-te, preste bastante atenção no verso 2. Isso aqui é Moisés recontando a história daquilo que era muito recente para a nação de Israel, aquilo que tinha acontecido, o que eles tinham vivido ou até ainda estavam vivendo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Humilhar, provar e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Essa é a grande prova dos dias atuais. Parece que Deus resolveu pegar esse verso 2 de Gênesis, de Deuteronômio capítulo 8, e colocar para a igreja. Eu falei assim: eu vou colocar o coração da igreja nesse lugar. Eu quero ver o que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, como é que eles vão reagir numa situação de provação. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 6 que isto foi posto, isto foi um fato que aconteceu para que nós, a partir dele, 1 Coríntios 10, no verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que essa nação viveu, tudo aquilo que está relatado na Bíblia, os seus acertos, os seus erros, foi registrado, foi permitido por Deus para ser um exemplo para nós. As provas, irmãos, deixa eu colocar algo aqui para você entender conceitualmente. Deus não precisaria provar nenhum de nós para saber o que está no nosso coração. Ele já sabe. Preste atenção. Deus não precisaria provar nenhum de nós para saber o que está no nosso coração.
Ele já sabe o que está no meu coração e o que está no seu coração. Deus já sabe, a Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe qual é. Deus já sabe. Fale para quem está perto de você, para nós criar um ambiente menos formal aqui. Fala assim: Deus já sabe, crente, o que tem aí dentro, irmão. Deus já sabe, crente, o que está aí dentro, filho. Mas sabe quem é que não sabe? Sabe quem é que não sabe? É eu que não sei. Então por que Deus permite prova, irmão? É simplesmente para que eu venha conhecer a mim mesmo. Você sabe por que Deus permite prova na sua vida? É para que você se conheça. É para que você saiba o que está no seu coração. É para que você possa ver o seu comportamento diante das provas. Se você vai servir ao Senhor ou se você não vai servir ao Senhor. Se você vai se posicionar ou se você vai retroceder. Se você vai combater ou se você vai deixar de combater. Se você vai avançar ou se você vai desanimar. A igreja nesses dias está nesse lugar. A igreja precisa se conhecer. A igreja caminhou por um tempo pregando e vivendo algumas verdades importantes, mas ela esqueceu de ser fundamentada. E nesses dias Deus está mostrando o que para a igreja? Que uma das coisas que estão faltando, na minha humilde opinião, é fundamentos de fé. Irmão, Deus colocou a igreja na sala de tomografia. Belo dia precisava fazer um exame, irmão, que exame mais misericórdia. A sala de ressonância. Eu sei que tem gente que tem pânico daquela máquina rodando. Eu não tenho pânico nenhum de máquina rodando. Mas o negócio um dia ficou meio esquisito. Eu achei muito esquisito, uma sensação esquisita, porque precisava fazer uma avaliação da qualidade das minhas veias coronárias. E eu estava muito consciente. E o médico fazendo procedimento e eu vendo na TV lá. Falei: irmão, misericórdia. O negócio é muito esquisito, né? Tu passa, né? Fica vermelho o negócio lá. E pá, é muito esquisito aquilo. Irmão, sabe por que a igreja está estranhando esses dias? Porque ela está se vendo. Você sabe por que a igreja está se achando meio estranha nesses dias? É porque ela está na sala de tomografia, só que ela está entendendo, ela está acordada, ela está se vendo. E o negócio está lá, está passando. Deus está passando o raio-x na igreja. Está fazendo o raio-x. Está batendo a chapa da igreja. Está fazendo a ressonância do jeito que você quiser. Só que a igreja está consciente. Está sendo revelado para a igreja qual é o coração da igreja. Porque a igreja sabe muito bem o que é o coração de Deus. Mas e o coração dela? Nós entendemos muito bem, nós achamos na Bíblia argumento para todas as situações, olhando pela perspectiva do coração de Deus. Mas e a nossa perspectiva? Então, queridos, são dias de nós aprendermos, e aprendemos bastante. Agora, na minha visão bem resumida aqui, o que nós já tivemos a oportunidade de aprender? Primeira coisa, que a vontade soberana de Deus prevalece sobre a nossa vontade. Primeira coisa, o que nós aprendemos nesses dias é que a vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer em relação à nossa vontade. Amém? A vontade soberana de Deus prevalece sobre a nossa. Nós temos que entender isso. A nossa vontade era nunca ter parado um culto. Nenhum pastor que eu conheço, que eu vi pregar nesses últimos tempos, nenhum profeta nesses últimos tempos, teve o discernimento de mostrar para a igreja, até porque eu acho que Deus nem ia permitir mesmo, que a igreja ia ficar parada um tempo. Irmão, ninguém nessa terra, que eu saiba, que eu tenha ouvido falar ou conversado, teve a capacidade de discernir que Deus ia colocar a igreja na sala de exames para mostrar para Deus o que ela é. Não, Deus já sabe como é que a igreja é. É para que a igreja saiba quem ela é. Amém?
Então nós estamos na sala de exame, irmão. Por isso que fica tudo meio esquisito. Irmão, vamos fazer uma pergunta bem sincera aqui. Tem alguém que vai para a sala de exame sorrindo e cantando? Hã? Tem? Tem alguém? Ricardo, você não vai sorrindo e cantando? Por quê, irmão? Principalmente os sacerdotes, né? Eles vão com uma alegria para a sala de exame. Né? Se tiver agulha, quase que eles têm que ir carregados. Irmãos, por isso que fica uma situação meio assim. Tudo meio estranho, tudo meio esquisito. Nós estamos sendo examinados, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E se tem um lugar que os olhos do Senhor estão, é na igreja. Pensa num lugar que Deus está de olho. Deus está de olho. Irmãos, na Bíblia você vai encontrar algumas coisas onde Deus não responde. Deus fica observando. Malaquias escreve sobre isso, que Deus estava observando a conversa da turma. Deus estava vendo o que eles iam fazer. Irmãos, muitas vezes Deus não fala à igreja nos dias atuais, não conversa com a igreja nos dias atuais, sabe por quê? Porque Deus está olhando o que ela vai fazer. A igreja precisa se conhecer. A igreja do Senhor Jesus nesses últimos tempos parou de olhar para si e confrontar o seu eu com a verdade, porque todo exame nos coloca diante de um padrão. Como é que eu sei se o sangue está bom ou está ruim? Por sinal, chegou meu exame, meu hemograma, né? Tô 0 bala. Me olhou com um olhar de tristeza, porque o dela estava um pouquinho pior que o meu. Eu falei, mas gente, eu olhei com aquela cara, eu falei, não acredito nisso, né? Tipo, eu me esforço mais, o seu está melhor que o meu, né? Tô 0 bala, mas como é que eu sei que eu estou bem ou que eu estou mal? Como é que você sabe que um exame deu bom ou deu ruim? Você sabe porque o exame é contrastado com parâmetros. A igreja nesses dias está sendo contrastada com a verdade, aleluia! Amém, irmão? E aí que nós vamos saber se nós estamos bons, se nós estamos ruins. Se nós somos aquela igreja gloriosa, virtuosa, preparada para se encontrar com Jesus, ou se nós somos uma igreja que precisa crescer muito ainda. É a igreja que precisa se conhecer nesses dias. Amém? Não é à toa o desespero de muitos pastores. Estava falando para a pastora Cindy, hoje estava dando uma olhada, sempre eu dou uma investigada aí, nos pastores expoentes. Falei para o irmão esse dia que eu gosto de matemática, queria saber mais matemática. No meio do evangelho você tem os entre parênteses e tem os expoentes. Nós somos da turma do entre parênteses, tem os expoentes, aqueles que fazem os entre parênteses funcionar. Depois você estuda lá, isso aí. Eu fui olhar os expoentes hoje, os caras pregando sobre apostasia. 2 semanas, 3 semanas, falando sobre desvio da fé. 1 semana, uma mensagem há 30 dias sobre apostasia. Por que os pastores estão falando sobre apostasia nesses dias, que é o desvio da fé, o abandono da fé? Porque alguém está se desviando. Você acha que se a igreja estivesse firme e não se desviasse, precisava de mensagem a respeito da apostasia? Claro que não. Irmãos, a igreja está na sala, está naquela salinha, onde passaram ali algum instrumento, o Espírito Santo está passando o instrumento e está na tela para todo mundo ver, para que ela se veja. Deus já sabe como a igreja é, irmão. Deus já sabe como a igreja está. A Bíblia diz que nada passa ante os olhos do Senhor. Deus sabe como está seu coração, Deus sabe como está o meu, Deus sabe como está a minha casa, Deus sabe como está a tua, Deus já sabe tudo, irmão. Ninguém precisa informar nada para Deus, Deus já sabe, irmão. Mas eu preciso me olhar e eu preciso me ver dentro dessa história. Eu preciso saber como eu estou. Para que você faz o exame, irmão? Para que você faz o exame, irmã? Não é para saber como você está? A função do exame é para isso, é para saber como você está. E nós temos que entender essas coisas. Então, uma delas aqui que vamos aprendendo é que a vontade soberana de Deus prevalece sobre a nossa. Segunda coisa, somos limitados. A igreja do Senhor nos últimos dias vinha caminhando como se ela não tivesse mais limites, como se ela pudesse andar em independência. E Deus está mostrando agora para a igreja e para a sociedade. Para a igreja é correção, para a sociedade é juízo, para o mundo é juízo. Sabe o que Deus está mostrando? Para todo mundo agora não tem diferença. É mais ou menos como aquele verso que diz que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Pois é, a pandemia está aí tanto para o justo como para o injusto.
E sabe o que Deus está mostrando para os dois? Deus está mostrando que nós não somos nada, irmão. Deus está mostrando que nós somos limitados. Deus está mostrando que a força do nosso braço não é capaz de fazer nada. A irmã acabou de dar o testemunho e a gente tem visto. Deus tem feito milagres em alguns casos, mas em outros a soberania dele de recolher, a vida está prevalecendo. Nós temos que lutar pela fé, mas lutamos com entendimento, sabendo que algumas pessoas, Deus realmente tem encerrado a jornada sobre a terra. Irmão, muitos pastores estão morrendo. Pense em alguém que está com as barbas de molho, a raça dos pastores. Estão todos meio assim, tudo de olho desse tamanho, porque que Deus já recolheu de obreiros nesses últimos dias, irmãos. Foram muitos nesse Brasil, pequenos e grandes. É a soberania dele. E ele simplesmente está mostrando para nós algo que talvez a igreja não tenha entendido nos últimos tempos. Que nós somos limitados, que nós não temos tanto poder assim. Que a ciência, irmãos, nós estamos vivendo no ápice da ciência, no ápice da tecnologia. O homem achava que tudo já era possível. E agora vem um vírus, uma partícula viral, que nem vida direito tem aquele troço e consegue colocar a humanidade prostrada. É Deus mostrando, humanidade, entenda, vocês não são soberanos, eu sou soberano. Vocês não têm todo o poder, eu tenho todo o poder. Vocês não têm todas as condições, as ferramentas, eu tenho. É Deus dizendo assim: vocês, homens e mulheres, humanidade criada, vocês são limitados, vocês são criatura, vocês não são criadores de nada. É Deus colocando a humanidade, irmão, no seu devido lugar. E até a igreja. Cadê os pastores? Eu vou falar, irmão, paciência. Meu papel não é julgar ninguém, mas tem coisa que tem que ser dita. Cadê os milagreiros da mídia? Que levantavam troféus de milagres. Cada milagre era um troféu do ministério. Rodando pelos ares da nação, nas mídias, se valendo às vezes da fé humilde da pessoa para angariar recursos. Cadê? É Deus dizendo assim: eu prevaleço sobre você. Ainda que você tenha sido usado muitas vezes e curado muitas pessoas, eu só estou te mostrando que você é limitado. Eu só estou te mostrando que você é limitado. Porque todo poder, toda honra e toda glória pertence a Deus. São caráter e atributos de Deus, não do homem. E o homem estava achando que todo o poder era dele, que toda a glória era dele, que toda a força era dele. Irmãos, o que Deus está ensinando para a igreja esses dias é que a igreja precisa ser dependente dele. O que Deus está ensinando para a igreja esses dias é que ela tem que ser dependente dele, não independente. Amém, irmão? O que Deus está ensinando é que a igreja precisa ser quebrantada, ela não pode ser arrogante. A igreja estava muito arrogante nos últimos tempos. E Deus está mostrando que ela precisa ser quebrantada. Nós vínhamos falando sobre isso há algum tempo já. Terceira coisa que Deus está ensinando para a igreja é que ou a gente tem fé ou a gente tem fé. De um lado Deus está tirando a soberba, de um lado Deus está tirando a independência, e do outro lado Deus está levantando pessoas para exercer fé, amém? Porque ou nós vivemos na fé, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé, ou nós vivemos pela fé. São dias, irmãos, que você não sabe, você não vê, você sai de casa, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe onde você vai ter um contato. Você não sabe o que você vai enfrentar no seu dia. Então, queridos, nunca a igreja foi tão desafiada a andar agora de fato na fé. Se Paulo fundamentou a salvação pela graça, a salvação pela fé em Cristo Jesus, Tiago fundamentou uma prática de vida cristã baseado nas obras, baseado nas atitudes. E são dias, irmãos, que eu e você temos que ter muita atitude espiritual. E são dias desafiadores. Eu lembro de cada irmão, de cada pessoa que me ligou, que a gente contactou a respeito da situação desses dias. Eu sei que há uns 3 sábados atrás, um testemunho já foi dado aqui, que nem foi do sábado, foi de uma segunda, terça-feira. 3, 4 pessoas no mesmo dia, e a gente orando e repreendendo, e orando e repreendendo. E invariavelmente, começando pela minha esposa,
meia hora, 40 minutos, 50 minutos depois, a situação revertendo, alguns exigindo um pouco mais, orando de manhã, orando no sábado, orando no domingo, orando no domingo à tarde, né, irmão? E Deus revertendo quadros. Irmãos, ou nós temos posicionamento agora. O que Deus está ensinando, que nós precisamos ser uma igreja de posicionamento. Se você se deparar com alguém que precisa de oração, se agarre, se apegue firmemente ao nome de Jesus, à autoridade do nome de Jesus, e repreenda este mal, repreenda os males. A igreja precisa ser ativa, a igreja precisa ser robusta, a igreja precisa ser forte, a igreja precisa ter atitude. A igreja que não se importava mais com muitas coisas, Deus está levando agora ela a viver essas verdades. Amém? Uma outra coisa importante, a quarto ensino, é que a estrutura, preste bem atenção, é que a estrutura estava acomodando muita gente que agora não sabe o que é servir a Deus. A estrutura. Uma igreja que, de um lado, foi importante o processo da estruturação. Ninguém aqui é contra a estrutura. É óbvio que é muito melhor estar nesse tempo do que no outro que nós vivíamos de aluguel. É óbvio isso. Mas eu tenho que separar uma coisa da outra. A estrutura não define a minha vida cristã. A estrutura apenas serve para que eu possa me congregar e servir a Deus de uma maneira mais confortável. Amém? Não é a estrutura que define a prática. Não é a estrutura que me define em Deus. Irmãos, a estrutura é apenas uma ferramenta. A estrutura não é Deus. E muita gente confundiu servir a Deus com a estrutura. Porque canta melhor, porque louva melhor. Não é que não tem que cantar e louvar bem. Tem que cantar e louvar bem sim. Não é que não tem que ter um bom equipamento, tem que ter sim. Mas muita gente confundiu o melhor lugar de Deus para a sua vida como aquele que tinha a melhor estrutura. E o melhor lugar de Deus para a sua vida é o lugar que Ele determinou para você estar, e não na melhor estrutura. Irmãos, tem muito crente hoje, mas muito crente. Vou contar uma historinha para você que eu já sei de muitos anos. Isso fica bom, porque daí ninguém fica fazendo as continhas onde que é, quem foi, né? E para começo não foi nem aqui. Mas houve um relato uma vez de uma igreja que precisou se mudar. Olha só como os cristãos estavam, irmão. Por isso que está todo mundo meio assustado, meio perdido. Uma igreja muito rica. Uma igreja que estava num bairro de São Paulo muito rico. Muito rico mesmo. Quando estou falando de rico, é rico. Muita gente rica servindo essa igreja, uma igreja rica. Pra você ter uma ideia, essa igreja tinha nas salinhas das crianças, dos bebês, tinha cuidadora de bebê formada em enfermagem. Estão falando de coisa. Um belo dia Deus resolveu mudar aquela igreja de lugar. Pergunta quanta gente acompanhou a igreja. E o pastor mudou a igreja de lugar por alguma razão lá, não sei exatamente agora, não lembro o que foi. E esse pastor está contando que esse povo que serve a Deus vai caminhar junto. Se Deus moveu a igreja de lugar, quando Deus movia a tenda de lugar no deserto, o que a igreja tinha que fazer? O que a igreja tinha que fazer? Quando a nuvem se movia, a igreja tinha que fazer o quê? Tinha que se mover. Então, isso é um entendimento básico da vida cristã. Se Deus moveu, eu me movo. Amém? E quando Deus moveu essa igreja para um outro bairro mais simples, pergunta onde é que ficou os crentes. Ficaram em casa, sumiram da igreja, foram procurar o quê? Uma outra estrutura. A pergunta é, a motivação era servir a Deus ou servir na estrutura? Nós temos que avaliar essas coisas, irmãos. E o que Deus está ensinando nesses dias e mostrando para muita gente nesses dias, que ele vinha à igreja, que ele estava na igreja motivado por estrutura e não pelo coração de Deus. E isso tem que ser alinhado novamente. É por isso que Deus deu um choque de realidade na igreja. Deus meteu na sala do diagnóstico e os pastores, os irmãos, os crentes que forem inteligentes vão olhar rapidamente para a tela do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, me conecta aí, quero ver o que está acontecendo comigo. O que o Senhor quer me ensinar? Onde é que eu vou ter que alinhar? Amém? Essas pessoas que servem na estrutura e agora não sabem servir a Deus, elas não sabem porque não conhecem o Senhor.
Porque deixa eu falar para você, não é a estrutura que revela Cristo, é a pregação da palavra, é a pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que revela Cristo e não a estrutura. Amém, irmão? Eu só vou servir ao Senhor de fato se houver uma revelação no meu coração em relação a isso. Eu só vou cultuar o Senhor independente do lugar. Irmãos, a pergunta é bem simples, porque é fácil falar dos outros. Vamos supor que Deus coloque a gente numa tenda ali na praça para cultuar. A pergunta é: quantos vão manter a sua firmeza e convicção em Deus? Ou Deus... Agora eu vou viajar aqui, irmão. Agora é viagem, tá? Ou Deus vai fazer a gente viver... É viagem, tá, irmão? Fica tranquilo. Viver aquilo que nós já vivemos no passado, quando nós congregávamos num prédio que não tinha um ar-condicionado, irmão. Que tinha uns ventiladorzinhos na parede, uns exaustor, e um chuveirinho lá para dar uma arrefecida na coisa. Irmão, quando vai lá para o mês de agosto, mês de setembro, só Jesus na causa. E tem muita gente que está aqui dentro que viveu isso, viveu lá e viveu aqui. A pergunta é: e os crentes de hoje, tira o ar-condicionado, eles vão vir para a igreja? Irmão, fala sério. Nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo a estrutura? Tira o conforto da igreja nesses dias. Nós temos que olhar, irmão. Deus está alinhando nosso coração. Eu ainda vou pregar essa noite, misericórdia. Tem um texto aqui que eu preciso, né? Se não der hoje, vai para domingo que vem, mas nós vamos pregar. Sabe por que os crentes não sabem andar pela fé hoje? Porque eles confundem culto com vida cristã. Confundem estrutura com vida cristã. Confunde a oração do pastor com a sua própria necessidade de orar e se posicionar. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de servir ao Senhor? Porque elas ainda não enxergaram que o culto é de caráter pessoal. O culto não tem o caráter da estrutura. O culto é pessoal, amém, querido? O culto é pessoal. Só vai cultuar a Deus aquele que já entendeu que cultuar faz parte da vida cristã. Eu vejo também o desespero da turma dos pastores da live, até a gente de vez em quando. Irmãos, a dificuldade que é, se nós não fizermos o culto presencial, fizermos o culto online. Irmãos, a dificuldade que é fazer os crentes fazer um culto em casa. Irmão, ninguém para. É banheiro, é cozinha, é isso, é aquilo, é aquele outro. A cabeça não está conectada com Deus, mas nem a pau, numa boa parte. Então, se nós não sabemos fazer um culto ao Senhor em casa, vou até contar algo de uma experiência pessoal minha nesse sentido. Não que eu seja melhor, irmão, pelo contrário, eu tenho que ser aqui um influenciador, é só isso. Tem duas razões porque eu me arrumo bem quando faço culto online. Uma minha esposa sabe, a outra não sabe. Tem duas razões porque eu me visto como eu viria no culto, praticamente. Uma delas é que vai que eu tenho que levantar, né? Já pensou, o pastor está pregando de bermudão, né? Vai dar certo. Hã? Você está online, dá um BO no trem lá, você tem que levantar. E aí os irmãos vão ver, né? Poxa vida, o pastor estava do meio para cima, de um jeito, meio para baixo, de outro. Você imaginou, irmão, eu pregando para você, estou de camisa, manga longa, naquela empolgação, pregando, daqui um pouco dá um BO qualquer lá, eu tenho que levantar e a câmera pega, eu estou lá com um short, com uma bermuda lá e de chinelão. Irmão, aí acabou com o culto de vez, né? Né? O que foi, Lucas? Agora a razão principal nem é essa. A razão principal é que o mesmo zelo que eu tenho para vir na casa, eu preciso ter para cultuar em casa. Amém? O mesmo zelo que eu tenho para vir pregar aqui, para estar aqui, para cultuar aqui, ele não pode mudar quando eu estou em casa. Aquele tempo ali é para dedicar ao Senhor, com todo o meu ser, com todo o meu coração, com tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso. Aleluia. Amados, eu realmente nem vou entrar numa outra esfera aqui, porque não vai dar tempo de concluir, mas a pergunta que fica para nós: nós sabemos cultuar a Deus?
Nós sabemos cultuar a Deus? Você sabe cultuar a Deus? Você sabe andar na fé? Você sabe servir ao Senhor? Essa é uma pergunta importante. Deixa eu te ensinar algo. Cultuar a Deus, servir ao Senhor, tem a ver com motivação. Tem a ver com motivação e não com estrutura. Cultuar ao Senhor, o verdadeiro culto, tem muito mais a ver. Vou só definir culto para você então hoje. O verdadeiro culto a Deus, é isso que a igreja também não estava entendendo. O verdadeiro culto a Deus tem muito mais a ver com dar do que receber. Por que eu cultuo a Deus? Você sabe por quê, irmão? A razão bíblica para eu cultuar o Senhor tem a ver com aquilo que Ele é. Tem a ver com aquilo que Ele representa para mim. Tem a ver com o meu ato de dar algo para Deus. Isso é cultuar. Só que a teologia da prosperidade ensinou a igreja a fazer o quê? Receber. Então sabe por quê que muita gente hoje fica perdido? Porque ele estava acostumado a ir para a igreja para receber. E daqui um pouco tudo muda e a conversa não é mais o evangelho da prosperidade, o evangelho do receber. A conversa é mais ou menos assim: salve-se quem puder, se agarre na fé, se apegue em Deus, creia em Deus, creia no poder de Deus. Evaporou o discurso da teologia da prosperidade, entrou um outro discurso da noite para o dia, e a igreja não sabe mais o que fazer, as pessoas ficam meio perdidas, não sabem muito bem o que está acontecendo. Mas é Deus ensinando a igreja que cultuar, que servir ao Senhor tem muito mais a ver com dar do que com receber. Eu devo vir para a igreja, irmão, você deve cultuar, você deve buscar o Senhor com todo o seu coração, dar ao Senhor aquilo que Ele merece, antes de qualquer outra coisa. Culto é uma expressão de gratidão. Sempre o culto vai envolver algo chamado servir. A palavra culto e a palavra servir, elas andam em paralelo, são quase que sinônimas. São quase que sinônimas. Você ou eu, ninguém vai fazer um culto agradável a Deus sem que sirva a Deus de alguma maneira. A questão não é receber. O culto não tem o caráter de receber. O culto tem o caráter de dar. Aleluia. Você, quando vem num culto, você precisa vir com entendimento. Aquilo que eu vou fazer lá tem a ver com o que eu quero dar ao Senhor, e não com aquilo que eu quero receber do Senhor. Amém? Irmão, você está aqui, você está assistindo pelo Facebook, temos tantas coisas, tantas razões para cultuar a Deus. Estamos em uma condição que podemos cultuar. A grande razão do culto, irmão, a grande razão de existir culto é aquilo que Deus deve receber de nós, e não aquilo que Ele tem que dar para nós. Isso é uma coisa que estava virada, e Deus está nesses dias organizando isso. A igreja do Senhor não estava mais tão preocupada em dar, ela estava preocupada com o quê? Com estrutura e com receber. E Deus está dizendo: a questão não é a estrutura, e a questão não é receber, a questão é o seu coração e a sua motivação, e a questão é aquilo que cada um de nós pode dar a Deus. Isso é culto. Isso é culto. Vou falar para você, até para nós pastores, é difícil fazer um culto agradável. Por quê? Nos últimos tempos, tudo é estrutura. Tudo é estrutura. Então você já vem com aquela coisa de estrutura. E eu estava ali, durante o louvor pensando, falei: meu Deus, e aí? Aí me veio o coração, algo, uma impressão no meu coração, dizendo assim: é por isso que você tem que preparar em casa. Você, quando está preparando a mensagem, você está dando seu culto em casa, porque dentro da igreja, o pastor, o líder, ele não tem condição de cultuar adequadamente, porque tem uma estrutura assim rodando. Para quem não sabe preparar um culto, irmão, a conversa de um culto, para acontecer um culto, alguém começa a se movimentar lá pelas 2, 3 da tarde, para terminar 9:30 da noite. Porque existe uma liturgia, existe uma necessidade, existe algo importante. Eu não disse que os ar-condicionado não são importantes. Eu disse que se Deus resolvesse desligar os ar, Ele estaria provando o nosso coração, para ver se nós íamos cultuar a Deus com o mesmo amor e com a mesma paixão.
Então, queridos, você que é líder, você que é obreiro, você que serve na estrutura, é por isso que você deve buscar ao Senhor num particular antes do culto. Porque aqui às vezes você não vai conseguir dar um culto agradável a Deus, mas todos devem cultuar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos ficando por aqui. Eu quero orar por você, orar por nós, orar por essa palavra, orar por desafios, orar por necessidades. Pode colocar-se em pé. Vamos adorar, vamos louvar. Na próxima mensagem a gente entra na historinha que eu ia entrar hoje, que vai ficar muito longo para você. Vamos entrar em adoração, o aspecto da adoração e a relação da adoração e o culto. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Senhor, nós precisamos nesses dias se colocar nesse lugar de avaliarmos nossas vidas como igreja, como cristãos. Eu sei que talvez a mensagem que muitos esperariam seria a mensagem do empoderamento, mas nós temos que entender nesses dias que não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Talvez muitos de nós gostaríamos de receber nessa noite, nesses dias, aquela mensagem de afago. Os desafios já são grandes, mas eu creio, Pai, que o Senhor está nos ensinando e nos alinhando para que, de uma maneira clara, bem fundamentada e doutrinada, possamos individualmente crescer em fé, nos posicionar na fé e vencer os nossos desafios. Senhor, nós oramos, Pai, para que a igreja do Senhor seja uma igreja bem posicionada. Nós oramos, Pai, para que a igreja se conheça. O Espírito nos mostre nesse diagnóstico espiritual, como nós, como cada um de nós, como a minha casa, como a igreja está, para que possamos corrigir, Senhor, aquilo que está deslocado à doutrina, aquilo que está deslocado à verdade, aquilo que tem sido a razão de não darmos o nosso melhor para Deus, tem sido a razão do enfraquecimento na fé. Senhor, nós precisamos entender por que a nossa fé muitas vezes não é tão forte assim, por que a nossa fé muitas vezes é fragilizada. Nós precisamos entender. Eu oro, Senhor, Espírito Santo, envia o teu Espírito sobre nós, envia o teu Espírito sobre nós, para que Ele fale, para que Ele ministre o nosso coração, para que Ele nos ensine, para que Ele nos fortaleça, para que Ele trabalhe dentro de nós, para que nós, Senhor, sejamos dignos
dignos de sermos chamados teus filhos, dignos de poder ser chamados de cristãos, dignos, Senhor, de podermos levantar as nossas mãos santas aos céus, dignos, Senhor, de podermos orar, Senhor, orar, Senhor, orar, Senhor, e repreender o mal, repreender as hostes da morte, repreender o inferno. Senhor, em nome de Jesus, são dias em que nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, nós precisamos tirar o nosso coração da estrutura. Senhor, nós nos acostumamos como igreja nesses tempos todos, nesses últimos anos, a ter, Senhor, nós nos acostumamos com os padrões da estrutura, mas nesses dias o Senhor vem trazendo novamente o nosso coração, o padrão celestial. Existe um padrão celestial, existe um padrão de verdade, existe um padrão que está, Senhor, no teu coração, para que sirvamos ao Senhor. Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Jesus não colocou a estrutura, Jesus colocou o coração. Oh Pai, nos liberta da estrutura nesse tempo. Oh Pai, nos liberta, Senhor, dessas coisas que limitam demasiadamente o nosso coração em te servir, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos, Senhor, nós possamos ser dignos, Pai, ser referencial, Pai, ser referencial, Pai, referencial para essa geração. Sejamos dignos de ser chamados remanescente de Deus. Sejamos dignos de ser chamados remanescente de Deus. Pai, nós oramos também. Pessoas que porventura estão aqui com necessidades, pessoas que estão nos lares atingidos por essa doença, pessoas que estão nos hospitais. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no teu nome, no poder que há no teu nome. Nós oramos, Pai, repreendemos as partículas virais, elas sejam expulsas dos organismos, elas sejam expulsas das vidas, elas sejam expulsas dos lares, elas sejam expulsas, elas sejam expulsas, elas sejam expulsas. Vidas hoje que estão sendo afrontadas por esse espírito maligno de morte, sejam livradas da morte em nome de Jesus. Senhor, envia agora os teus anjos, milhares de anjos pelos hospitais dessa cidade, Senhor, com ordens para sarar os enfermos, com ordens para ministrar cura, com ordens, Senhor, para tocar, Senhor, com ordens para repreender esse vírus maldito em nome de Jesus. Senhor, 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 em nome de Jesus, seja restaurado o enfermo que está no leito do hospital, seja restaurado o enfermo que está em casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que se levante irmãos e irmãs com uma fé ativada nesses dias, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, irão fazer a oração da fé, e a oração da fé irá sarar o enfermo. Irmão, irmã, não é o pastor, não é a estrutura, não é a mídia, é você. Tenha ousadia em Deus, tenha ousadia em Deus. Pega essa palavra para você. Eu vou servir ao Senhor com a oração da fé. E aqueles que precisarem da sua oração, não se detenha, não seja temeroso. Envie, seja a boca de Deus. Envie a palavra do Senhor que sara. Envie a palavra que sara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma igreja ativa, uma igreja militante, uma igreja que está apercebida. Senhor, em nome de Jesus, esta é a igreja que o Senhor deseja, uma igreja ativa, Senhor, em nome de Jesus. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Jesus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde,
o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Eu oro, Senhor, para que a igreja se alegre agora nesse final de culto, Senhor. Nós somos o teu povo. O Senhor nos renova. O Senhor nos abençoa, tem nos abençoado. O Senhor é o Deus de paz. O Senhor é o Deus de alegria. O Senhor é o Deus de poder. E nós nos alegramos, Senhor, na tua presença. Nós nos alegramos, Senhor. Nós nos posicionamos, ainda que nós te serviremos, Senhor. Nós te serviremos, Senhor. Nós te serviremos, Senhor. A noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Cante bem forte, isso, cante bem forte. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós cremos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, que teu povo seja despedido em alegria nessa noite. Fique com essa música no seu coração, que é uma verdade. Se eu não me engano, em Malaquias, o autor escreve isto. É uma música bíblica. Ainda que, todavia me alegrarei. Amém. Porque esse é o espírito daquele que cultua o Senhor. Esse é o espírito daquele que entende o coração de Deus. Esse é o espírito daquele que serve o Senhor. Ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Que Ele faça que você caminhe em graça, em livramento, em socorro, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro seja sobre sua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nas palmas de tuas mãos.